Fala, trader, beleza? Meu nome é Alex Sodan, eu trago aqui uma pequena contribuição para esse projeto fantástico que é o Robot Crowd, beleza? Essa contribuição que eu trago é uma ferramenta que vai te ajudar a configurar os robôs na Robot Crowd. Como nós sabemos, os robôs, alguns deles têm até uma centena de parâmetros de configuração, e essa ferramenta vem facilitar para que você entenda as configurações que estão sendo feitas, para que você explore as configurações de outros colaboradores, né, do projeto de uma forma mais fácil, né, visualmente mais agradável. Por que disso? Veja, quando nós vamos configurar, né, um projeto do Robot Crowd, alguns deles, como eu falei, tem muitas configurações. E esta interface do MetaTrader não ajuda muito a entender qual o relacionamento entre um parâmetro e outro, né? Um exemplo aqui, eu abri o robô aqui de primeira barra, eu tenho aqui os parâmetros H, diversos filtros, mas é difícil entender aqui qual é a relação de um parâmetro com o outro, fica muito perdida a interface, porque tem bastante parâmetro para configurar. Então, este robô vem simplificar essa interface, facilitar o manuseio dessas configurações, beleza? Antes de entrar na configuração ou exibir a ferramenta para você, vou primeiro explicar os dois tipos de configuração que a gente tem dentro do MetaTrader, arquivos de setup. O primeiro arquivo de setup é quando você está configurando o robô, né, que são as entradas de fato do teu robô. Então você pode fazer aqui, ó, o carregamento, depois que você vai colocar o robô dentro da janela do gráfico, você pode fazer aqui o carregamento, né, de um setup ou salvar esse setup. Você vê aqui, fez suas configurações e decidiu salvar. Perceba que o diretório padrão é esse aqui, ó, MQL presets, olha só. Então este é o diretório padrão destes arquivos, beleza? Então vou salvá-lo aqui, este primeiro, ó, primeira barra, teste. Salvei. O segundo tipo de arquivo de configuração é quando você vai testar o robô. Então, quando você vai fazer um teste, uma otimização desse robô, você pode aqui nas entradas definir um range para cada atributo. Vou pegar aqui um exemplo, né? B, gerenciamento de risco, método para cálculo de volume. Eu posso iniciar com volume baixo, terminar no último tipo, né, de valor aceito aqui, esse range. Então vou fazer um teste de otimização de todos esses parâmetros aqui. Como é que eu salvo? Eu posso, ao clicar com o botão direito aqui, salvar ou fazer o carregamento deste setup aqui. Mas você vai perceber aqui que o diretório é outro, Profiles Tester, né, no meu caso. Então ele salva em um outro diretório. Eu vou salvar aqui, ó, né? Barra. Veja que eu salvei em dois diretórios diferentes. Ó, o do robô está em presets, o do tester está na pasta tester. Qual a diferença desses dois arquivos? Vou abrir aqui, ó. O arquivo do robô, ele tem só uma configuração, que é a configuração realmente da entrada do robô. Já, né, o setup de otimização, você vai ver que ele tem diversos valores aqui, ó, para cada entrada, cada key, ele tem diversos valores. O primeiro valor é o valor de entrada, o start. O segundo parâmetro aqui é o step, o passo que vai rodar, e o valor final. Então são configurações diferentes. A ferramenta, entendendo isso, esses dois tipos de parâmetros, a ferramenta que eu apresento hoje, ela apresenta ou gera para você este tipo de parâmetro apenas, né, de inputs do robô. Se você colocar como entrada este tipo de setup, que tem vários parâmetros, ele vai considerar só o primeiro valor, tá bom? Então, vamos para a ferramenta, o gerador de setup, é o Setup Explorer. Como funciona aqui? A primeira coisa que você vai fazer ao entrar nessa ferramenta é selecionar o robô, né, que você quer trabalhar. Hoje, como eu falei, ele só gera o setup de inputs. Então,
neste campo aqui de robô tem todos os robôs, né? Inclusive agrupado aqui os que são de gradiente linear, que tem 5 deles, né? Separados do grupo principal, que tem parâmetros de entrada diferentes. Então, vou pegar aquele exemplo do primeira barra. Quando você seleciona o tipo de robô, aqui embaixo da tela é mostrado primeiro o setup, que é o setup default já deste robô. Você pode fazer o download desse arquivo setup, você pode carregar um arquivo setup que você fez o download previamente, em algum momento alguém compartilhou com você. E aqui embaixo começam os parâmetros do robô. Perceba que todos esses parâmetros são os mesmos existentes lá no robô, olha só. O que muda? A ordem destes parâmetros. Por default aqui, os parâmetros do próprio robô são os últimos grupos aqui, ó. Parâmetros primeira barra. Então, esses aqui são os parâmetros do robô. Aqui nessa ferramenta, o parâmetro do robô é sempre o primeiro grupo de parâmetros. E na sequência, você tem todos os outros parâmetros existentes para esse robô, né? Quais são os grupos? Os parâmetros gerais, gerenciamento de risco, execução das ordens, day trade, definição de stops, né? Mais o que? Parciais acréscimos, limites da operação, intertravamento entre os robôs, parâmetros de filtragem de traders, e esse é o último. Então, todos aqueles mesmos parâmetros estão aqui, né? Como é feito isso? Estes parâmetros foram trazidos para cá, para essa ferramenta, utilizando o próprio código-fonte dos robôs. Então, foi utilizada esta documentação do próprio, né, robô, que é uma excelente documentação, bem organizada, né? E eu consegui gerar tudo isso aqui. Já, como funciona essa tela aqui? Você vai ver que esses valores estão um pouco apagados. Por quê? Porque são os valores default. Quando você faz uma alteração em algum dos parâmetros, ele recebe um destaque. Isso já é uma vantagem, né, para você conseguir, uma funcionalidade para você conseguir visualizar melhor, né, neste setup que você está trabalhando, o que tem de diferença do valor padrão. Então, você vai fazer uma importação de um setup e você vai ver o que né, quem está usando esse setup mudou. Os parâmetros do tipo double, né, eles já têm incremento de 0.1, mas nada impede você colocar valores adicionais. Todos os enums já estão disponibilizados aqui, de acordo com a documentação do enum, né? Os valores numéricos podem ser incrementados pelo teclado mesmo, né? Então, você pode fazer esse trabalho aqui pelo teclado. Os valores booleanos são apresentados como checkbox. E existe aqui o conceito aqui de contexto. Olha só, observe que quando você passa o mouse em cima, você está contextualizado aqui com uma cor diferente no fundo, este elemento. Então, onde é que você vai observar isso muito bem? Aqui, ó, definição de stops. Então, eu tenho aqui esse parâmetro, E01, tipo de stop objetivo, e dentro dele eu tenho vários parâmetros. Ó, E01.1. Dentro do E01.1 eu tenho mais 2 parâmetros. Então você vai contextualizando e você consegue ver aqui mais claramente qual é a relação de um parâmetro com o outro. Tudo isso graças à documentação do robô, né? Como eu falei, está muito bem feita. Beleza? Joia. Depois que você faz as alterações, né, do teu robô, né, você pode fazer o download desse arquivo de setup, né? Então, perceba que é um arquivo de setup de inputs, e você pode também carregar um setup. Então, no exemplo aqui, vou fazer o carregamento deste mesmo setup. Então ele faz o carregamento do setup e já traz os parâmetros que você colocou. Beleza? Joia. Como é que eu consigo usar isso com setups que estão disponibilizados lá no Telegram?
Então, aqui no Telegram, né, a galera está compartilhando muito. Você pode vir em arquivos e buscar algum arquivo de setup, né, que foi compartilhado. Acho que eu tenho aqui, ó, linha d'água, foi compartilhado aqui. Vou fazer o download desse arquivo. Você pode então, né, ver este setup que foi compartilhado aí para você. A linha d'água está aqui. Carregar um setup. Aqui, ó. E aqui você vê quais são os parâmetros que foi alterado. Tá vendo? Em negrito aqui, ó. Os parâmetros com valor default, eles continuam, né, uma cor mais apagada. Então, assim, é uma ferramenta que facilita o seu trabalho, beleza? De análise de um setup, facilita você a construir um setup, editar, e entender também o relacionamento aqui entre, né, as diversas configurações de todos os robôs do Robot Crowd. Beleza?